Então sejam bem-vindas, empresárias, empreendedoras, aspirantes a empreender, quem quer saber mais desse universo, então já pode chegar aqui. Eu sou a Ju Araújo, eu sou psicóloga organizacional de pequenas empresas e eu ensino empresárias a assumirem as rédeas das suas emoções e destravar o seu negócio em 3 meses. E então, se tu conhece mais alguma pessoa que gosta desse tipo de assunto, de empreendedorismo, de gestão emocional, já aproveita, pega o aviãozinho, manda para essa pessoa, porque hoje eu vou trazer vida real, vou falar da minha vida como está hoje e algumas possibilidades de resolução que provavelmente vai servir para vocês, tá bom? Então tá, né? Mas vamos lá, né? Hoje a live, o tema vai ser sobre bagunça, né? Como a gente consegue manter a organização quando internamente tá tudo bagunçado. Esse não era o tema original, mas eu confesso que esse tema tá muito em alta na minha vida nesse momento. Foi assunto de terapia minha ontem. Meu marido hoje, né? Que meu marido nós temos uma pastelaria e hoje ele tava muito abatido por causa da bagunça. E aí eu resolvi então trazer esse tema porque eu sei o quanto muitas vezes nós estamos passando por situações difíceis, processos de mudança, enfim, né, tomadas de decisão, às vezes as coisas não estão legais como a gente gostaria, e como a gente conseguir manter o fluxo, conseguir continuar andando da melhor maneira possível quando tudo está bagunçado. Então, só para vocês entenderem um pouquinho da minha realidade, hoje, a minha vida atual, a nossa casa foi vendida, então eu estou de mudança, eu preciso entregar essa casa até domingo que vem, não nesse, no outro, tenho uma semana e uns dias. E ela é uma casa de, sei lá, 200 metros quadrados, talvez um pouco mais. Internamente um pouco menos, mas enfim, é uma casa gigante e eu vou para um apartamento, eu preciso colocar tudo isso dentro de um apartamento. E então tá o caos. Paralelo a tudo isso, na pastelaria a gente alugava o terreno do lado que a gente tinha a nossa cozinha industrial. Porque desde 2018 que a gente reformou a pastelaria, a nossa cozinha não coube mais dentro da nossa unidade mesmo. Então a gente teve que alugar o terreno do lado, colocou a cozinha do lado, e esse terreno foi vendido. Então agora a gente está tendo que voltar a cozinha para dentro da pastelaria, que não tem lugar. E aí o James está tendo que então dar um jeito, achar uma maneira de conseguir levar essa cozinha para dentro. E quando eu falo James, é o James mesmo, né? Porque ele que é o empreiteiro, ele adora fazer essas coisas, e corta a parede, puxa fio, e faz não sei o que, ele tá lá na função. Como aqui onde eu tô é o meu escritório e essa casa não vai mais, né, existir daqui a pouco, eu falei para ele também, então bota um escritório dentro da pastelaria, porque eu vou precisar, né, eu ainda cuido dos caixas da pastelaria, faço pagamento, e aí eu falei para ele, já que tu já tá botando uma cozinha que não cabe, bota um escritório também, porque quem bota uma coisa, bota outra, né, então ele tá lá quase morrendo, tentando colocar um escritório e uma cozinha industrial num lugar que não tem espaço para isso. Mas enfim, tá dando tudo certo. Só que isso, né, tá deixando ele enlouquecido. Aí, paralelo a isso tudo, a gente tá tendo que se mudar. Só que o foco dele está lá. Então tá tudo meio parado, assim, na nossa mudança. Até aí, tudo bem, só que o nosso prazo agora acabou. A gente tem uma semana para fazer a mudança. A gente levou um mês quase nessa função. Aí olha lá a pastelaria primeiro. E agora o prazo tá acabando. Então é essa semana e semana que vem. E aí, para piorar a situação, né, porque sempre dá para piorar um pouco mais, então a gente está nesse processo de mudança aqui, processo de mudança da pastelaria. Eu estava com turma aberta, né, turma nova, então estava no processo de venda e agora fechei, aí, né, comecei já a entregar as primeiras aulas, estou atendendo as alunas. Fora isso, ali estava doente semana passada, essa semana tá ok, tá tudo certo, apesar dela acordar essa noite às 11 e dormir de novo só às 4 horas da manhã. Mas a princípio tudo certo, só que semana que vem Liz está de férias, né, então vai ser a mudança, mais a Liz de férias, enfim, caos. Só o que eu consigo pensar é caos. Estamos vivendo numa situação de caos. Ok, nesse momento a minha vontade é, né, deitar no chão em posição fetal e começar a chorar. Mas eu nem posso deitar, primeiro que eu quase não tenho mais cama, porque aí para piorar essa situação, né, ainda tem mais um detalhe, o apartamento que a gente vai, ele é pronto. Ele já tem tudo. Então a gente tá tendo que vender os móveis, porque os móveis não vão para lá. Alguma coisa vai assim, né? O resto tudo a gente tá se desfazendo. Então eu já não tenho mais cama para deitar. Só se eu deitar no chão mesmo, no piso, né? Mas aí tá sujo, eu vou ter que limpar, então também não vai rolar eu deitar em posição fetal. O que a gente faz? Nesse momento eu tô rindo. Talvez um pouco de desespero. Mas eu não tô aqui para ficar me queixando, né? Eu não tô trazendo toda essa situação, todo esse caos que está na minha vida para ficar me queixando. A ideia era justamente mostrar esse caos para mostrar o empreendedorismo real. Porque, paralelo a tudo isso, eu tenho uma pastelaria que está rodando. Eu estou entregando as aulas, né, da turma nova.
eu ainda estou atendendo no consultório, eu ainda ontem terminei um processo seletivo que eu estava fazendo. Então, assim, a minha vida profissional continua da mesma forma, no meio de todo esse caos. E aí, até hoje eu recebi um elogio, uma amiga minha falou assim, nossa, eu tô orgulhosa de ti. E eu pensei, sério mesmo? Tipo, minha vida tá um caos. Mas ela tá orgulhosa de mim e eu parei de refletir, porque é isso, porque a gente tem que ter orgulho não porque a gente vivencia o caos, mas é porque apesar do caos, a gente tá conseguindo manter as coisas andando. E aí esse é o assunto que eu queria trazer hoje, assim, o quanto, apesar do caos, a gente pode manter as coisas funcionando. Pode não, a gente deve, né, porque se a gente parar pra pensar, a gente não tem muita opção, não dá pra parar. Isso, o meu marido, ele tem essa mania, ele gosta de começar e terminar, ele detesta ser interrompido, né? Nós mulheres sabemos o quanto a gente é interrompido o tempo inteiro, principalmente com criança pequena. E aí ele fica muito frustrado quando ele tem que parar alguma coisa que ele tá fazendo para fazer outra e depois recomeçar. E é o que eu falo para ele assim: é isso, é a vida não vai parar. Ah, tá, não, tudo bem, James, tu tá fazendo fio, então peraí só um pouquinho que eu vou esperar. Aí os novos compradores da casa, eles vão ficar esperando tu terminar os fios e depois a gente dá continuidade nos dias. A gente congela os dias, tu termina, depois a gente continua. Não é assim, não existe isso, né? A vida tá andando, ela tá correndo normal. A gente é que precisa conseguir se organizar dentro desse caos. É isso. Eu queria trazer assim uma análise, quais são os problemas de vivenciar o caos, né? Então tem alguns problemas que aconteceram com meu marido, que eu vou mapear, com certeza tem outros problemas. Cada uma de nós vai ter alguns problemas específicos, mas dentro desse caos que a gente está vivendo nesse momento, e que eu entendo que é um momento, daqui a pouco vai passar, daqui a 15 dias já não vai estar assim. Mas a gente percebe que tem alguns problemas que pioram o caos. E talvez isso esteja acontecendo contigo aí também. Então eu vou levantar algumas coisas que aconteceram aqui conosco, que está acontecendo, e dei uma pensada de repente na tua vida. Um dos problemas do caos, muitas vezes, é a nossa falta de habilidade de organização. E eu vou falar de mim, eu não sou uma pessoa organizada. E eu acho legal isso, porque as pessoas dizem, nossa, Ju, mas tu deve ser bem organizada, porque tu dá conta de uma pastelaria, de uma filha pequena, de atender no consultório, de fazer atendimento online, enfim, não, eu não sou organizada. Eu sou minimamente organizada, vamos dizer assim, eu não sou impecável, estou muito longe de ser impecável. Eu me viro dentro de toda a correria, mas tá tudo bem. Como não é uma grande habilidade minha, eu não sou toda metódica, toda certinha, as coisas têm que estar assim, eu não consigo, então eu preciso pelo menos garantir o mínimo. Quando a gente é mais bagunçado, e eu vou falar de mim, isso prejudica quando tem caos, porque fica tudo mais bagunçado. E aí isso é uma coisa que eu tava pensando, minha mãe hoje é falecida, né? A última mudança que eu fiz, eu vivia com ela, foi quando eu casei, inclusive, né? Então eu vivia com ela, a gente se mudou para uma casa, e eu não lembro de ter sido tão caótico assim. Mas a minha mãe era muito organizada. A minha mãe era muito certinha, muito metódica. E aí eu acho que não foi tão difícil, porque provavelmente a organização vinha mais dela. Eu só ia complementando e ia, tipo, ela dava o direcionamento e eu ia puxando, né? Ah, então tá, pra fazer isso, porque eu não lembro dela fazer a mudança em si, né? Eu sou mais velha. Mas eu acho que a organização dela deve ter feito a diferença nessa sensação que eu tô tendo hoje, que hoje tá mais difícil. Mas também na outra mudança tinha sido o oposto, né? Eu tava saindo de um apartamento para dentro de uma casa que era grande, então ficou mais fácil levar tudo para casa, né? Agora eu tô fazendo o oposto, né? Levar uma casa para dentro de um porta-luvas. Mas enfim, então a organização é um ponto que a gente precisa rever. Se por acaso tu aí que tá assistindo não é tão organizada quanto eu, né? Que nem eu, vamos dizer assim, eu também não sou organizada, a gente tem que pensar em algumas saídas, que depois eu vou dar soluções. Mas com certeza a nossa desorganização material, vamos dizer assim, vai atrapalhar. Outra coisa que acontece, que é bem comum em situações de mudança, tomada de decisão, ou quando a gente tem uma expectativa e aquilo não se concretiza, eu falo que a gente passa pelas fases do luto. Luto é quando a gente precisa lidar com uma perda no sentido de eu esperava isso, não foi assim, foi assado, é um luto, né, se aquilo me incomoda. E quais são as fases do luto? Porque querendo ou não, por mais que a gente quisesse sair da casa, meu marido estava cansado de estar aqui, pátio muito grande, ter que limpar, cortar grama, enfim, né? Muita coisa. Ainda assim, é a nossa casa, né? Então, a gente tem toda uma história, né? A gente mora aqui há muito tempo, é do lado da pastelaria, agora a gente vai para um lugar que é um pouco mais longe. Então, assim, tem todo um processo de luto de ter que deixar para trás essa parte, né? Fechar um ciclo. E é fechar um ciclo, não tem como eu ir para outro ciclo na minha vida com um aberto, a gente tem que fechar.
E eu sinto que esse fechar ciclo é difícil. Não só para mim, que sou taurina, não gosto de mudança, mas de forma geral a gente não gosta de fechar ciclo. Algumas pessoas gostam mais, se viram melhor também, mas o que significa fechar ciclo? Significa perder, abrir mão daquilo que era seguro, daquilo que eu conhecia, daquilo que, né, de alguma forma me servia para entrar num ciclo novo que eu não tenho controle, eu não sei como vai ser, eu não sei se eu vou gostar, não sei se vai ser bom, enfim. Então, esse fechar ciclo é difícil. Isso eu tô falando emocionalmente falando, né? É bem complicado passar por uma situação dessa. Então, assim, emocionalmente. Pensa isso agora multiplicado por toda a questão de ter que fazer um serviço extra, mesmo já não tendo tempo. Porque, né, a nossa rotina já é uma correria. E tu tem que fazer agora toda uma mudança que tu vai precisar fazer fisicamente. Mexe em caixa, pega e pacote. Situação difícil. Mas ok.